paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estarmos aqui nessa noite. A gente vem nervoso, mas vem, né, Fernandinho? Eu confesso que, quando eu recebi o convite, que a Stephanie me ligou, eu disse assim, terça-feira? Aí ela disse assim, Eu disse, ai meu Deus, eu tenho duas umas. Ou eu saio correndo, ou eu aceito. Mas, glória a Deus, que tem nos dado essa confiança. Nós não somos dignos, irmãos, não merecemos. E Deus confia em nós, confiou algo em nossas mãos. É muita responsabilidade ministrar a igreja de Cristo. E nós viemos assim com temor no coração. Abra sua Bíblia, então, no livro de Gênesis, livro do Gênesis, ou livro de Gênesis, tanto faz, capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus. Hoje a pastora Raquel me mandou uma mensagem do dia do abraço, e nós vamos nos abraçar ainda hoje aqui, porque as irmãs já me passaram um feedback aí. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Eu vim orando desde o dia em que a Stephanie nos passou o convite através dos nossos pastores, vim pedindo a Deus uma direção, uma palavra. Eu queria fugir dessa palavra, mas insistentemente Deus me deu. E lembrei-me que na primeira reunião de ministério do ano, o pastor falou sobre isso, sobre a unidade da igreja. E eu me lembro que a semana passada, no ofertório, o presbítero Gideon, ele pegou em Atos, capítulo de número 2, para falar de ofertório. Eu achei aquilo maravilhoso. E eu entendi que o que Deus queria tratar conosco nessa noite era isso. E Deus me deu uma visão. Depois eu converso com os nossos pastores, para confirmar que essa era a palavra dessa noite. Capítulo 1, verso 26 de Gênesis diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Só a primeira parte do texto diz assim: E disse Deus, façamos o homem. Amém? Pode tomar assento. É uma palavra muito interessante. Nós vamos pregar sobre princípio de unidade. O que unidade tem a ver com isso aqui, irmã Rosane? Isso aqui sai qualquer negócio, menos unidade. Você que pensa, nós estamos aqui no ambiente da criação. No ambiente onde Deus aparece criando. Desde o capítulo 1, versículo 1, Deus aparece em cena, criando todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que Deus aparece criando tudo pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E pelo poder da palavra, Deus foi criando todas as coisas. Chega aqui no versículo 26, aonde Deus vai criar o homem, Deus já não aparece sozinho. Porque do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 3 até o versículo de número 22, você vê Deus aparecendo absolutamente sozinho. Pode-se dizer até o versículo de número 25. Deus não só criando, mas agora dando ordem às coisas criadas. Dizendo aos répteis, todas as formas de animais, as bestas feras do campo, que eles produzissem e enchessem a terra. Mas quando chega no versículo 26, Deus já não aparece em cena sozinho. Deus aparece na terceira pessoa, dizendo, façamos o homem. Que coisa interessante. Como é que esse Deus que aparece em cena, desde o versículo 3, absolutamente só, criando todas as coisas, liberando palavra através do seu poder, tudo sendo criado, disse Deus, e Deus dizendo, e Deus falando, e Deus dando ordem. Agora, quando ele vai criar o homem, ele aparece em cena de uma forma que nós vimos que Deus já não está mais sozinho. E disse Deus, façamos. Para quem Deus está dizendo, façamos? Na verdade, a voz de Deus aqui se une à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aparece na cena da criação do homem. Então, quando foi para fazer o homem, Deus não aparece sozinho. Não é pelo uso somente de uma palavra, como as coisas que foram criadas por ele. Deus agora se reúne a tudo aquilo que ele é composto, e ele é um Deus trino, e ele então dá ordem, façamos o homem, a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. A nossa de quem? Está ali presente na criação do homem a imagem de Deus Pai, a imagem de Deus Espírito Santo e a imagem de Deus Filho. Todos presentes na criação do homem. O único Deus trino, operando de uma maneira absurda para criar o homem. Quando eu leio façamos, ou façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus me traz ao coração que princípio de unidade começa nele. Para que ninguém questione que unidade é um princípio instituído pelo homem, ou pela sociologia, ou pela psicologia, ou pela própria teologia. Princípio de unidade começa em Deus. Deus é quem começa instituindo unidade. E não é coincidência que nós vamos retirar desse texto, uma vez que o livro de Gênesis é um livro do princípio de todas as coisas, da criação de todas as coisas. Mas eu nem estou falando de princípio no termo da palavra como início, começos, como é o livro de Gênesis, mas no sentido de lei, de estabelecimento, de legado. Princípio, unidade é um princípio, unidade é uma lei. Então, unidade não pode ser tratado por mim de maneira aleatória. Não é opcional ser unido. É legal, é lei, é mandamento, é ordem. E isso é inquestionável, porque o seu princípio está na palavra de Deus. Então, quando nós falamos de unidade, princípio de unidade vem de Deus. Deus é o primeiro exemplo quando se trata de unidade na criação do homem. Então, Deus pode exigir de mim e de você um viver em unidade como comunidade cristã. Deus pode exigir de todos nós uma vida de unidade, porque Deus é o maior exemplo de perfeita harmonia e unidade. Quando nós falamos ainda de unidade, nós falamos de algo muito sério. Satanás simplesmente odeia a unidade do corpo. Um dos princípios para Satanás nos destruir é nos dividindo. É uma frase, conversando com a missionária, pastora Paulina, semana passada, que ela me disse, e é uma coisa interessante. Nenhum quebrantamento, nenhuma quebra de relacionamento justifica sucesso em alguma área da vida. Então não adianta a gente quebrar relações, porque a gente não vai ter sucesso por completo. Nós precisamos aprender a viver em unidade. O primeiro homicídio que aconteceu na história, que nós vamos dar o nome de fratricídio, aconteceu na história de uma família. Foi dentro de uma família. Então você acha que é obra do acaso o primeiro homicídio da história acontecer justamente, pastor, dentro de um contexto familiar? Claro que não. Não há nenhuma coincidência nisso, ou irrelevância. Pelo contrário, se o primeiro homicídio aconteceu dentro de um contexto familiar, é porque Satanás sabia que família era um projeto de Deus que deveria caminhar em unidade. Mais do que isso, que Deus ia formar uma nação que ele ia chamar de família. E Deus tinha Israel como sua família. Mais à frente, Deus ia formar um povo que ele ia dar o nome de igreja, e Deus ia chamar esse povo de família, sabendo que o protótipo de família era aquilo que Deus almejava para todos os seres humanos. Satanás, com sua sagacidade, entra no contexto de família e provoca um homicídio. Agora, olha a pergunta de Deus a Caim: aonde está o seu irmão? Ele disse: por acaso sou guardador dele? Quando Caim dá essa resposta para Deus, Caim resolve toda a situação sobre desunião. Ele vai dizer: eu não sou tutor, em algumas versões é tutor. Ele responde para o Senhor: sou por acaso guardador do meu irmão? 4:9 de Gênesis. Sou eu guardião dele? Então, quando Caim responde isso, ele se exime da total responsabilidade sobre o seu irmão. Quando nós nos eximirmos, ou abrimos mão da responsabilidade sobre os nossos irmãos, é porque nós somos assassinos dele. Claro que Caim não era guardião do seu irmão, ele foi assassino dele. Claro que Caim não era o protetor do seu irmão, ele foi assassino dele. Todas as vezes que você não é guardião
da moral do seu irmão, do nome do seu irmão, da conduta do seu irmão, da vida do seu irmão, você é assassino dele. Você é assassino dele. Foi esse pedido que eu fiz a Deus, ajuda-me. Todas as vezes, quando Deus vier perguntar a você, cadê o seu irmão? Diga, Deus, eu não sei, mas eu espero que ele esteja bem. Eu te faço uma oração por ele. Eu te peço que você o guarde. Se você não é assassino dele, se você não matou os seus sonhos, a sua moral, a sua conduta, o seu nome, se você não matou com a sua língua, se você não matou com as suas indiretas numa rede social, então você é guardião do seu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, eu sou o seu guardião. E se depender de mim, em você, Satanás não toca. Aleluia. 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 Quem não é guardião do seu irmão é assassino dele. O céu viveu em perfeita harmonia sempre. Alguém resolveu bagunçar a harmonia do céu. E quem resolveu bagunçar a harmonia do céu foi expulso de lá. O façamos permanece até hoje. Aleluia. A Trindade em perfeita harmonia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus trino operando de uma maneira gloriosa. Há uma verdadeira harmonia, mas alguém resolveu fazer uma arruaça. Capítulo 28 de Ezequiel, verso 11 em diante, vai contar a história de Lúcifer e a sua queda. Então ele resolveu, entre os anjos, manifestar uma rebelião. E aí ele foi lançado céu abaixo. Mas ele não foi só expulso do céu, ele foi amaldiçoado por Deus. E o querubim ungido da guarda se tornou o espanto das nações. Por isso, demônio. Até quem não é crente, quando você fala demônio ou diabo, tem medo. Dá o seu jeito lá, cada um com a sua fé. Cruz credo. Ih, está repreendido, é? Bate 3 vezes na madeira. Cada um dá o seu jeito lá de acordo com a sua fé. Aí você falou de capiroto, até quem não é crente tem uma resistência, porque Deus disse, você será o espanto das nações. Você vai ser temido, mas não no sentido de reverenciado, no sentido de maldade, porque você é mau. Então ele foi expulso. O que eu quero dizer? O céu, uma verdadeira harmonia. Rebelde lá foi colocado para fora. E a harmonia do céu permaneceu. Quando a gente olha para princípios de unidade, nós falamos que, sabemos que o reino de Deus, hoje, o que nós temos de reino, é diferente do que Israel tinha. Israel tinha um reino tribal, dividido em 12 tribos. Cada tribo com um legado de uma bênção profética que ia desencadear o crescimento da nação. É lindo isso. Gênesis 49, você vai ver lá Jacó pela primeira vez distribuindo as bênçãos proféticas, a bênção profética sobre as 12 tribos. E aí você vai ver mais à frente, Moisés, antes de morrer, liberando a bênção sobre as 12 tribos. O reino de Israel era um reino tribal. Primeiro, o livro dos reis, 12, 15, a Bíblia vai dizer que esse reino um dia dividiu. Mas antes de eu falar disso, quero falar uma coisa para você. O reino de Israel era tribal, era dividido em tribos. A igreja não. A igreja é um reino unido. Ainda que pareçamos tribais às vezes. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Nós somos um reino só. Não estamos divididos em tribo. Aqui é minha tribo. Não, aqui é a minha. Hoje é o culto da minha tribo. O dia que é culto da minha tribo, eu não vou. Pastor, eu orei muito. Dia que é reunião da minha tribo, eu não venho. Não, em tribo de adolescente eu não vou. Não, em tribo de mulheres eu não vou. Eu só vou onde cabe a minha tribo. Você está no reino errado.
Você era para ter nascido na outra dispensação, porque nessa o reino é unido, é um só. Nós somos igrejas. Igreja, nós não somos tribais. Não somos tribais. Não estamos divididos em tribos, com direito a caciques e tudo, já que somos brasileiros. Já que somos brasileiros, pastor Antônio. Direito a caciques e tudo. Então, o reino que nós estamos estabelecidos hoje é um reino só. Não tem dentro do reino essa tribo ou aquilo, não. Você nasceu na dispensação errada. Você era para ter sido israelita. Que aí a tribo de tal não podia casar com a tribo de tal tinha a sua parte na herança. Mas isso acabou. Nós somos um reino. Pela primeira vez na Bíblia, a palavra divisão diz que vem do Senhor esse negócio. Primeiro livro dos Reis, 12, 15, diz a Bíblia que o reino foi dividido, Judá e Israel, por causa do pecado de Salomão, depois do seu filho Roboão, aquele rebelde. E aí o reino foi dividido. Pela primeira vez na Bíblia, procurei todas as possibilidades de achar divisão em outro lugar da Bíblia, e o texto dizer que esse negócio vinha do Senhor. Não existe mais, depois disso aqui, nenhum outro lugar da Bíblia que divisão vinha de Deus. Não existe, não existe. Em nenhum outro lugar da Bíblia que esse negócio vinha do Senhor. Que essa divisão, as tribos que seguem com Roboão, com Jeroboão, e vão estabelecer um outro reino. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor vai declarar que esse negócio, essa quebra, vinha dele. É a primeira vez na Bíblia que existe um texto que diga que divisão vinha do Senhor. E essa revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra do Senhor. Agora, por quê? Se princípio de unidade vem de Deus, por que agora a gente se depara com um texto em que a Bíblia vai dizer que uma divisão vinha dele? Deus sabia o destino de Israel, que Israel caminhava, e as 10 tribos, por um caminho de idolatria. E que Israel só teria talvez um conserto quando fossem para o cativeiro. Que dali para frente o caminho de Israel e das 10 tribos seria um caminho de muita idolatria. Deus teria trabalho para lidar com eles. Então Deus permite a separação das 12 tribos. 10 foram com Jeroboão, 2 ficaram em Jerusalém de Judá. As 2 tribos que ficaram, a tribo de Judá, na verdade Deus sabia do destino de Israel debaixo de idolatria, e ao mesmo tempo sabia que a tribo de Judá precisava ser preservada, porque a tribo de Judá seria a tribo que viria ao Messias. Então Deus precisava preservar a linhagem de Judá. Jesus veio da tribo de Judá, carnalmente falando, humanamente falando. Ele é da tribo de Judá. Ele não veio de tribo que tem sacerdócio. Ele veio da tribo de Judá. Deus precisava proteger a tribo de Judá. Então Deus separa Judá de Israel, porque dali para frente ia começar uma caminhada de Deus com Jerusalém e Judá, que fosse de preservação. E todos, você pode observar que a maioria dos reis de Judá foram reis bons. Rei Ezequias restaurou o culto, a Páscoa. Josias, o último rei de Judá, logo depois veio o cativeiro, restaurou o culto ao Senhor, achou o livro da lei todo empoeirado na casa do Senhor, mandou consultar a Uda, a profetisa. Deus protegeu a tribo de Judá, porque dela viria o Messias. Quando Ramã se levanta contra a fortaleza de Suzã, aquilo ali foi um levante satânico. A ideia de Ramã era destruir a tribo de Judá, porque Satanás sabia que de lá viria o Messias, que a promessa estava sobre Judá. As profecias, os profetas diziam: vem de Judá o legislador. Gênesis 49:8, o cetro não se arredará de ti, ó Judá. O príncipe virá de ti, o rei virá de ti.
Então Satanás estava de olho nas profecias, ele estava de olho, ele sabia que de Judá viria o Messias. Então Deus permitiu essa divisão para proteger a linhagem do Messias. Por isso é a única vez na Bíblia que divisão vai dizer que esse negócio vem do Senhor. Em nenhum outro lugar mais. Em nenhum outro lugar mais. Em nenhum mais outro lugar. Lucas 11:17 vai dizer Jesus que um reino dividido não subsiste. Não subsiste. Nós não somos um reino dividido. Por isso que Israel não subsistiu. Não subsiste. E hoje se mantém com muita luta. Porque um reino dividido não subsiste. Nós precisamos rever a nossa comunhão. Quando Deus manda Moisés construir as tábuas do tabernáculo, Deus exigiu simetria nas medidas. Deveriam ser todas do mesmo tamanho, 10 côvados. Medida para que elas se encaixassem. As tábuas deveriam se encaixar. Agora pense se essas tábuas pudessem falar. Eu não me encaixo com fulano. Eu não me encaixo. Aqui eu não me encaixo. Força aí, põe as tábuas. Tem que encaixar. Eu não estou falando de algo fácil. Mas eu estou falando de algo possível. Não é que seja fácil, é possível. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, a gente vai ter que dar um jeito. Para ter uma simetria. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Provérbios 6:19. Entre algumas coisas que Deus abomina. Esse texto me assusta muito. Deus vai dizer que abominação é desprezo, é ódio. Poucas vezes você vai ouvir Deus dizer também que odeia alguma coisa. Mas está aqui algo que Deus odeia. Ele vai dizer, Provérbios de Salomão, numa palavra muito simples, ele vai dizer que o seguinte, testemunha falsa que profere mentiras. E a última coisa, entre as 7 coisas que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia diz que Deus odeia. Mas, irmã, eu não falo, eu escrevo. Naquele grande dia a gente vai dar conta de tudo que a gente escreve. A linguagem escrita é uma linguagem. É também uma linguagem, uma forma de linguagem. Deus abomina o que semeia contendas entre irmãos. Eu estava num culto, quando acabou o culto, fomos lanchar numa salinha, fui pregar nessa igreja, e estávamos ali na sala, enquanto estávamos sendo servidos, uma irmã entrou e começou a conversar e falou assim, ô irmãs, vocês sabem, vocês não sabem da maior, vocês sabem quem caiu? Aí eu falei assim, irmã, eu vou precisar dar uma saída, vou lá fora. Não, irmã, pode ficar para ouvir. Eu falei, não, a senhora não entendeu, eu não quero ouvir. Porque talvez a senhora já vai falar do que eu já sei. Ela falou, você já sabe? Eu falei, sei, há muito tempo. Aí ela falou, então, né, pois é. Eu falei, nós estamos falando da mesma pessoa? Ela falou, sim, porque está todo mundo sabendo. Eu falei, então eu vou me antecipar. Ela falou, tá bom. Eu falei, eu penso que a irmã esteja falando de Satanás. Que Jesus disse, vim caindo do céu como um raio. É dele que a senhora está falando? Se for, eu posso sair, porque vamos estar falando da mesma pessoa. Ela, não, irmã, pode ficar. Eu não vou falar mais nada. Eu falei, ótimo. A melhor maneira de acabar com um fofoqueiro é não dar ouvido para ele. É não escutá-lo. Eu tenho algo a te dizer, o quê? Vai me edificar? Vai me erguer? Se eu não levanto ninguém, eu não tenho o direito de semear que caiu.
Eu não tenho esse direito. Se eu não ergo, se eu não levanto, se eu não abraço, se eu não ajudo, se eu não vou orar por ele. Então, o último, o que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia. Deus odeia a disseminação do ódio, da contenda. Sabe? É um ódio. É triste, às vezes, abrir uma página das redes sociais para ver publicações. É só discurso de ódio. O que está havendo com a gente? Para onde a gente está indo? Discurso de ódio. E aí você olha, Deus vai dizer que odeia. A gente cantou aqui que Deus me ama. Mas se você se enquadra nesse pecado, nesse perfil, porque é pecado, desculpe me dizer, Deus odeia. Quando nós falamos de princípio de unidade, Deus revela a força dos fracos. Nós não precisamos ser fortes para ser unidos. Nós precisamos juntar as nossas fraquezas. O mistério da unidade está nisso. Eu junto a minha fraqueza com a sua, você com a do outro, você com a do outro. Deus não está exigindo que ninguém seja forte. Os fortes se unirão. Não, pode ser os fracos. E aí Salomão vai dar o exemplo, aliás, Provérbios, o rei Agur, nas palavras do rei Agur, ele vai dizer que os gafanhotos, o leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Mas no verso 27 ele diz, os gafanhotos não têm rei, contudo saem em bandos e repartem. Você já viu um gafanhoto? A coisa mais fácil de matar é um gafanhoto, irmãos. Se você tiver aquele spray, ó, eu tenho uma árvore imensa na calçada da minha janela, a minha briga com a prefeitura, aquela árvore. Então, de vez em quando, eu tenho um negócio desse lá pela janela. Aí eu pego o negócio, rapidinho ele cai, o bichinho. Mas quem é que aguenta um bando de gafanhotos? Ah, irmã, para. Sim, você mata um gafanhoto, pisa nele, pá. Os mais fortes dão um tapa, rapidinho ele cai. Fraquinho, aquele bicho é muito frágil. Agora, quem aguenta um bando? Um bando de gafanhotos. É tão sério, um enxame de gafanhotos, que quando Deus resolve tratar com a tribo de Judá e trazer juízo sobre eles, Joel capítulo 2, capítulo 1, o meu grande exército que enviei. Tudo bem que Deus também está falando de Babilônia e de Assíria ali, mas Deus está falando também para o povo que vivia da agricultura, da pecuária, que se eles vacilassem, Deus ia mandar, era um enxame de gafanhotos, e fala das classes de gafanhoto, o pulgão, a lacusta, é uma série de gafanhotos, não tem só gafanhoto não, eles têm famílias, eles têm cadeias. Quem é que aguenta uma lavoura devastada por gafanhotos? Nós não precisamos ser fortes, não. Nós só precisamos ser unidos. Aleluia. Talvez um sozinho derrube mesmo. É fácil de derrubar, é fácil de jogar no chão. Mas eu quero ver a gente junto. Eu quero ver a gente unido. Quem é que nos derruba? Quem é que nos humilha? Quem é que nos subjuga? Quem? Gente juntinho. Igualdade, unicidade e união são duas coisas diferentes. A unicidade, essa palavra, ela é aplicada no casamento, quando o homem e a mulher se tornam uma só carne. E aí não é união nem unidade, é unicidade, quando partes se juntam. A união é quando se junta para um propósito, um movimento. Vamos fazer um mutirão, houve união. Unidade é a presença constante de uma vida em união. É diferente. Isso é unidade. É a presença constante. E igualdade é outra história. Porque a Bíblia não vai nos mostrar que devemos ser iguais, senão nas coisas do Espírito, para o vínculo da paz. Mas como pessoas, Deus entende e sabe, foi Ele que nos fez. Que a gente não vai ser igual, que eu não preciso pensar igual a você.
Ideias não foram feitas para serem postas. Ideias foram feitas para serem discutidas. Ai, alguém não concordou com a minha ideia? Meu Deus. Vamos discutir a ideia. João 17, 21. Jesus ora por nós para que nós fôssemos unidos. Um com o Pai, assim como Ele era. Jesus orou pela nossa unidade. Efésios 4:1, Paulo fala da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Nós precisamos ter esse vínculo. A Bíblia vai nos mostrar que Deus nos vê como um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 em diante, Paulo fala da operação dos membros. E aí você vai ver, a partir do verso 12, Paulo nos mostrando as funções dos órgãos. A pastora Elza, quando começou a orar aqui no começo, levanta sua mão, você tem mãos. Você tem tudo aí, você está perfeito. Conversa com uma pessoa que não tem uma parte do membro do corpo. Ela vai dizer, não, eu consigo me superar, eu consigo vencer. Mas seria melhor se eu fosse uma pessoa que tivesse tudo aqui no lugar. Porque o bom funcionamento do corpo são todos os membros trabalhando juntos. Deus criou diversas formas de sementes e de espécies. Gênesis 1, do 1 a 11. A Bíblia fala de espécies que Deus criou. Várias espécies. Essas espécies todas que Deus criou mostram a diversidade de Deus. Que Deus é um Deus de diversidade. Se Deus quisesse todo mundo igual, Ele deixaria que a Torre de Babel, o propósito se findasse. Nós somos uma torre que toca no céu. O tal do Nimrod lá se achava o próprio Deus de todas as nações ali em volta. É a segunda vez que você vê na Bíblia Deus descer. A Trindade desce. Deus disse, desçamos e o confundamos. Aí as nações são dispersas. Porque Deus queria isso. Se Deus quisesse um padrão, Deus teria feito todo mundo igual. Certo? O que seria do alto se todo mundo fosse baixinho? Fernandinho. Eu falo por mim também. O que seria do baixinho se todo mundo fosse alto? O que seria do branco se todo mundo fosse branco? Então Deus divide as etnias, as raças, as nações, assim como Ele criou várias espécies, mostrando na natureza o poder da diversidade. Ele também faz isso com o ser humano. Paulo compreende isso, então vai dizer que tudo isso funciona para o bom andamento do corpo, sem falar nas milhares de células que nos compõem. Só no rosto nós temos milhares de células, milhões e milhões de células, todas elas trabalham para o bom funcionamento do corpo. Todas elas. Aí 1 Coríntios 12, Paulo vai mostrar isso. Somos membros de um corpo. Mão, pé. A mão não pode dizer eu não preciso do pé. O pé não pode dizer. Quando você precisa limpar o pé, você precisa da mão. Quando você precisa caminhar para pegar alguma coisa, você precisa do pé. Então, membros. E nenhum é inferior. Machuca o dedinho mindinho para você ver que tormenta na sua vida. Quem já machucou o dedinho mindinho? Jesus, é um negócio que eu não sei o que é. Parece que é o que dói mais, pastor. O negócio dói. Ele está lá escondidinho. Tem gente que nem dá para parecer que ele tem. Mas arranca ele de lá. Experimenta pedir alguém para arrancá-lo. É só a manicure errar. Você vê a dor dilacerante que você sofre. É assim que nós deveríamos nos sentir quando qualquer membro do corpo adoece. Dói tudo, mas é só o dedinho mindinho. Você fica debilitado, parece que dói a cabeça, dói tudo. Dá um mal-estar, dá um negócio, dá vontade de sair. Mas é só o dedinho mindinho. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo nos ajude. A mim e a você. Nessa tarefa.
Eu pergunto para Deus, onde estão os milagres? Nós queremos viver milagres. O cego enxergar, o paralítico andar, o doente ficar curado. Aonde estão os milagres? Paulo fala dos dons espirituais, a igreja que mais tinha dons, a igreja de Corinto. Igrejinha abençoada. E ele vai falar sobre os dons, vai explicar para eles como é que era a utilidade dos dons. Que eles receberam muitos dons, mas estavam todos desorganizados. Então Paulo, inspirado por Deus para escrevê-los, a ordem do culto através dos dons do Espírito. No versículo 31, Paulo diz para eles: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho mais excelente é esse para a operação dos dons espirituais na igreja? Aí a gente pergunta: Senhor, por que tu não opera mais? Senhor, cadê a operação dos dons? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Pelo menos eu cresci assim, numa geração assim, que batismo com o Espírito Santo era uma coisa comum a cada culto. As crianças eram batizadas com o Espírito Santo. O que está acontecendo? Cadê a operação dos dons? Cadê a operação dos dons? Porque isso é peculiar a uma vigília, isso é peculiar a algumas reuniões, porque isso não pode ser em todas as nossas reuniões. Porque o caminho mais excelente para a operação dos dons espirituais na igreja é o amor. A última palavra de Paulo no verso 31 de 1 Coríntios 12 é: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Ele repete todas as utilidades dos dons no capítulo 13. Ele vai falando: se eu não tivesse amor, é como metal que soa e não tem, o som não se distingue. Eu não estou falando de uma tarefa fácil. Eu estou falando de algo que é possível. Atos 2:42, a igreja primitiva. Ô igreja gostosa. Eles eram muito unidos. Eles eram tão unidos que Deus teve que mandar uma perseguição para eles saírem de Jerusalém. Porque o propósito de Deus não era ninguém ficar ali em Jerusalém juntinho. Era ir para toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Ficaram 15 anos assim, a igreja dentro do contexto de Jerusalém, vivendo em unidade. Aí veio uma perseguição, e só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas a igreja dispersou. Aí Atos capítulo 8, eles chegam em Samaria. Aí o propósito começa a se cumprir. Mas eles eram tão unidos no repartir do pão, na comunhão e nas orações. Isso já aconteceu alguma vez com alguma igreja, irmã Osane? Está aqui escrito. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos líderes da igreja. Na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Antes desse texto vai dizer que eles viviam em comunhão. Porque primeiro vem a comunhão, depois os sinais. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade que cada um tinha. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Por causa dessa unidade, sabe o que acontecia? Não era só milagres, não. Caíam na graça de todos. Isso cumpre a palavra de Jesus em João 17:21. E saberão que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Por mais que a gente faça cultos faraônicos, maravilhosos, lotados, lá fora só vão saber que somos discípulos do Senhor pela nossa unidade. Aleluia. Aleluia. Esse carro não é seu, esse carro é nosso. Amém? Essa casa não é sua. A pastora Raquel terminou a palavra dela a semana passada aqui falando unidade. Eu lembro perfeitamente bem. A nossa utilidade é para a unidade da igreja. Tudo que a gente tem. No partir do pão, nas orações. Ah, eu não tenho muito não. Eu sei, eu também não tenho. Mas a gente divide. Atos 4:32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria.
mas todas as coisas lhes eram comuns. Aí a gente começa a entender que não é o meu ministério, é o nosso. Aí a gente entende que a gente veio para servir. Atos 5:12. Teve um casal que quis dar um desperto e fazer as coisas de maneira diferente. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Estavam todos juntos. Todos. Aí alguém quis dar um desperto e morreu. Que quis enganar o Espírito Santo e os apóstolos. Estava todo mundo ali repartindo tudo certinho. Casal quis dar um despertalhão. A nossa unidade é coisa muito séria, irmãos. O mundo lá fora descobriu o poder de viver em união. Lá fora. Hoje se fala do universo corporativo, quando se fala de empresa. As pessoas estão entendendo que dentro de uma empresa não tem mais um cacique. Tem um líder, o gerente, e todos devem vestir a camisa da empresa. E cada funcionário é como se fosse um dono da empresa. Ele tem uma responsabilidade. É um mundo corporativo que se chama. Lá fora as pessoas estão entendendo que diferenças devem ser respeitadas. E que se você não respeitar a diferença do outro, vai caber uma lei sobre você. Lá fora as pessoas já estão entendendo. Até Satanás sabe que só se unindo para nos destruir. Porque se ele vem sozinho, ele perde a guerra. Eu não gosto desse texto utilizado para a nossa unidade. Isaías 43:6. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, esforça-te. Esse texto não cabe à nossa unidade. Esse texto fala dos ouríveis e dos artifícios que estavam trabalhando, fazendo imagens de escultura para levar o povo à idolatria. Então eles se uniram. Quando Deus começou a combater pelos profetas a idolatria, os artifícios e os ouríveis se juntaram e disseram um para o outro. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te, vamos embora. Até os inimigos sabem que só se juntando para nos destruir. Onde está a bênção de Deus? Salmo 133:1, conhecidíssimo. Com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barra de Arão, como orvalho que desce sobre o monte Hermon. Eu gosto da última parte. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali, aonde há união entre a unção e as vestes do sacerdote Arão, aonde há união sobre o orvalho que desce na madrugada gelada do deserto sobre o monte Hermon, e de dia com o sol dá um lindo resplendor de cores. Essa unidade entre o orvalho e o sol de manhã é uma coisa linda, e a Bíblia vai dizer ali, nesse fenômeno da natureza, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Imagine na nossa unidade. O que Deus não faz com a gente? O que Deus não faz? Já vou terminar. Eclesiastes 4:9. Há uma palavra muito interessante sobre unidade. E depois nós vamos para Gálatas 6:2. Glória a Deus. E a gente termina. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu acredito que o pessoal do louvor vai preparar um hino de comunhão para a gente orar. Eclesiastes 4:9. Cadê o texto? Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai dos que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E se alguém quiser prevalecer contra os dois, contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Posso fazer uma encenação aqui, pastor? Preciso de 3 irmãs. Vem cá, Luciene, vem cá, irmã Rose também. E eu preciso de alguém muito forte. Cadê? E a pastora Ângela também, que é miudinha. Ah, tá. Eu preciso de mais uma. Vem cá, pastora Michele. E agora eu preciso de um varão forte, grande, forte. Pastor Gilmar é quem? É a
nosso aluno. Vocês são um cordão de 3 dobras. Ele vai tentar de todo jeito. Ele vai partir para cima com tudo. Quero ver como é que vai ser. Dá o braço às 3 aí. Vira para cá. Vira assim, Chega aqui, fica de frente para a igreja. As 3. Vamos lá, pastor Gilmar. Põe toda a força. Cuidado com elas, por favor. Senão a pastora Raquel e o pastor Val me mata. Vai lá, tenta desfazer isso aí. A pastora Michele não precisa nem fazer força com o pé, só ir no cordão. Tá fraco. Só tá fraco. Não, está muito fraco ainda. Puxa para cá, Luciene. Isso. Tenta a Luciene aqui. Talvez ela saia aqui, consegue. Desse lado aqui. Vê aqui a Luciene. Vê do lado da irmã Luciene. A missionária Luciene. Tenta puxar aí. Cordão de 3 dobras. Vai, pastor Gilmar. Sério que o senhor era forte. Sério que o senhor era valente. Sério que o senhor era forte. Pode ir, pastor Gilmar. O senhor perdeu esse negócio. Não. O senhor realmente é forte. Cordão de 3 dobras. Porque se um cair, o outro levanta. Aleluia. Aleluia. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Eu sei que às vezes é difícil. A gente já tem as nossas. Já tem os nossos problemas. Ai, já tem as minhas lutas. Ainda tem que levar a luta do irmão, Já tem as minhas batalhas, meu Deus. E agora? Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Para cumprimento da lei do Senhor. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho a nossa carga do lado. Não é fácil carregar a carga dos outros. Não é fácil, não é fácil. Tem gente chata. Tem gente chata. Você ajuda, ele quer colocar tudo sobre você. Tem gente que se ora. Eu conheço gente que eu já tentei ajudar. Eu já tentei levar a carga dele. Deus sabe. Mas não deu. Uma pessoa que eu vinha ajudando, uma ex-aluna, ajudando sempre, e sempre aquele desejo de se matar. E eu falando, repreende isso. Um dia dormi com o celular lá ligado, e o zap entrou uma mensagem lá insistente. Fui ver quem era, 3 horas da manhã. Era ela. Ai, eu tô com Deus. Mandar para a senhora, pastora Ângela, Deus Edir. Quero me matar. Estou sentindo uma coisa no meu corpo. Aí peguei um cérebrozinho assim, as figurinhas, coloquei assim, quem manda no seu corpo é isso aqui, boa noite. Aliás, bom dia. Fechei o celular e fui dormir. Porque isso se repetia várias vezes. Hoje eu procuro saber como é que a pessoa está. Encaminhei ela para um tratamento numa determinada igreja. Eu quero me matar. Eu ouço aquela voz dizendo, eu quero me matar. Eu digo, você não ouve uma voz dizendo para você, eu quero estudar, eu quero ler um livro, eu quero lavar roupas. Que voz maldita é essa que só manda se matar? Você não ouve outra voz? Falei para ela lá em casa, coloquei a mão nos 2 ouvidos dela e fiz igual as irmãs do Remo, orei daquele jeito. Exorcismo. Sai todos. Já tem um bom tempo que ela não aparece. Procurei saber como é que ela estava. Ela disse que está bem, graças a Deus, está viva, está bem. Algumas cargas é difícil de levar, mas tente pelo menos um pouquinho. Tem gente que decepciona e a gente não quer mais. O princípio de unidade vem de Deus. Para a gente terminar,
Eu quero terminar com essa parte. Eu quero dizer para os alunos lá do nosso curso para não abusar da sorte não, tá? Mateus 5,13. Eles vão entender. Nossos alunos são ótimos, pastor Bauer. Ótimo, glória a Deus. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta sobre o altar. Vai lá, se conserta. E aí volta. Fui na casa de uma irmã fazer um propósito. Eu tinha uma turma muito grande num seminário lá em Cordovil. Pensa numa turma difícil. Não era no seminário de Cordovil, era um seminário lá no bairro de Cordovil. Turma difícil, alunos difíceis, crentes difíceis de lidar. Meu Deus, povo arrogante. Professor sabe como se vingar de aluno. Processo de avaliação. Desse aluno nenhum escapa. Nada melhor do que elaborar uma boa prova para ninguém tirar 10. Vambora? Tudo que estava ali eu tinha dado em sala de aula. Eu só dificultei o caminho do raciocínio, porque eu sabia que eles teriam. Cheguei, prova, 10 horas da noite, ninguém terminava. Um pastor passou por mim com lágrimas nos olhos e falou: professor, eu realmente não consegui fazer. Daí eu falei: gente, mas é tudo que eu dei. Fazer o quê? Vocês vão ficar reprovados na disciplina. Tem jeito. Era tudo que eu queria. Era vingança. Fui fazer um propósito com uma irmã no dia seguinte. Uma amiga, ela: você pode fazer um propósito comigo, ir lá em casa, orar comigo? Eu falei: vou sim. Era uma situação muito séria relacionada ao casamento dela, e nós fomos orar juntas. Uma serva do Senhor. Dobramos o joelho ao meio-dia para entregar o propósito. Eu falei: a senhora ora primeiro, depois eu oro. Ela falou: tá bom. E ela entregou o propósito, orou. Em seguida eu comecei a orar. Senhor, muito obrigado por estar na tua presença. Como tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és santo. Nós estamos aqui, de repente, o problema de ver as coisas é ver as coisas. Deus mostrou a sala de aula. E o Senhor disse para mim: deixa essa oferta aí. Volta lá e resolve. Aí eu dei um pulo. Aí eu estou falando, fiz os alunos do bacharel a pegar leve. Fui lá, falei: irmã Vera, não posso entregar esse jejum. Ela disse: por quê? Eu fiz um negócio assim, terrível. Eu elaborei uma prova para aluno nenhum. Não era para tirar 10 não, para não passar. Você conseguiu fazer isso? Eu falei: isso não é difícil. E agora? Eu falei: agora que quando eu comecei a orar, Deus mostrou a turma. E ele disse assim: volta lá. Depois você volta aqui. Eu vi Mateus 5,13, literalmente. Não tenho vergonha de contar isso não. Ele: e agora? Eu falei: só a sua oração e seu jejum que foi. O meu vai ficar para outro dia. Vamos almoçar. Deus rejeitou meu jejum. É sério? A gente ri? Mas é sério? Que a gente conta da forma mais descontraída. Voltei lá. Falei com o diretor: quero uma reunião com os alunos hoje. Não, tudo bem. Falei: queria falar com vocês. A prova foi difícil ontem. Nossa, professora, o que você arrumou com aquela prova que ninguém sabia resolver nada? Falei: não, eu fiz de propósito. Porque eu estou muito chateada com vocês. Aí eu rasguei o meu coração. Aí houve aquele concerto, né? Aquela coisa gostosa, a presença de Deus. Deus restaura todos nós. Aí, é claro, fiz uma outra prova, pastora. E eles seguiram bem. Mas o que eu quero dizer é que essa palavra é para os dias de hoje. É para mim e para você. Deixa a tua oferta lá no altar. Ah, irmã, mas eu já fui lá pedir perdão. Aí você não pode fazer nada. Se você já foi lá, abraçou, pediu perdão e não quis aceitar, aí já não é com você. Você caminha livre. Agora, se você tem alguma coisa, vai lá. Volta. E aí põe a sua oferta para que ela seja aceita por Deus. Às vezes não é lá, às vezes é aqui.
Às vezes não é lá tão longe, às vezes é aqui. Princípio de unidade vem de Deus. Quem quer a unidade da sua igreja? O próprio Senhor Jesus. Há 25 anos esta igreja caminha forte. A minha palavra é redundante, porque esta palavra é uma palavra que a gente ouve aqui com frequência dos nossos pastores. Ela chega a ser redundante nesta noite, mas foi o que Deus me orientou. Princípio de unidade vem de Deus, e o Espírito Santo vai nos ajudar a conviver nesse espaço com as nossas diferenças, mas em unidade. Você aceita isso? Se você aceita, fica de pé. Pastora Elza, aleluia, nós vamos orar. Você vai escolher alguém para abraçar, porque hoje é dia do abraço. Eu queria chamar a missionária Daniele para ficar aqui perto de mim. Cadê ela? Eu a vi. Ou ela está de sobrinho também? Aleluia. Representando a família pastoral, que a gente ama e respeita. Aleluia. Abrace alguém. Eu estou vendo gente sem abraçar. Como é que se abraça, gente? Deixa eu ver se tá sua família. Abrace alguém. Escolha alguém para você dar um abraço. O abraço cura, o abraço liberta. Aleluia. Eu já cheguei aqui aprendendo a abraçar, mas eu tinha dificuldade de abraçar. Todo culto aqui termina com um abraço, então ficou melhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que eles vão cantar, mas eles podem cantar, e você vai ministrar sobre quem está do seu lado. Você vai fazer uma oração pelo seu irmão. Tudo que você gostaria para a sua vida, você vai ministrar. Ore por ele. Aleluia. Declare para o seu irmão. É difícil isso, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Uma família. Qualquer falsidade. Aleluia. Vivendo a verdade. Aleluia. É possível. Não é fácil, mas é possível. É possível. Do grande amor de Cristo. Declare: eu preciso de ti. Preciso, viu, querido irmão, precioso és para mim. Cante, cante. Irmão, olhe para o seu irmão. Diga para ele: você é precioso. Querido irmão,
gente abraçadinho com o marido. Tem gente abraçadinho com o filho, com o amigo. E sair do seu lugar e se movimentar. E ir numa pessoa que você não conhece.